E então, o que eu estava orando a Deus, né? Dizendo, Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente nesta noite? E uma palavra que veio ao meu coração foi isso: destruindo os bloqueios para viver algo maior. Tem bloqueios que nós vivemos, que nós temos, e que nos impedem de viver aquilo que Deus planejou para a gente viver, né? Então são esses bloqueios que nós vamos pedir para que o Senhor nos ajude hoje a quebrar esses bloqueios, para que a gente possa viver o que Deus planejou para nós vivermos, amém? Amém. Você tem notado, né, que nós temos vivido numa época de muitas oportunidades, de muitas vozes, de muitas informações, de muitos caminhos, não é? Tantas oportunidades que fica até difícil de escolher. Você fala assim, meu Deus, quando você vai no self-service, tem um monte de coisa lá, você vê, né? Você pega um pouquinho de cada, depois você não come tudo, e aí ainda você paga o olho da cara, porque você quis experimentar um pouquinho de tudo. Então é tanta oportunidade, né? Eu não sei se você é daquelas que quando tem muita opção, quanto mais opção tem, mais difícil de escolher você tem. Você fica indecisa, sim ou não? Quem é daquelas que vai no Brás comprar uma calça e vê centenas de calças e não consegue decidir nenhuma e volta com vestido, né? Eu sou dessas. O César sempre fala para mim: quanto mais oportunidade você tem, mais, né? Você tem menos, você consegue escolher. E é isso. E aí a gente consegue também conhecer pessoas que são bem seguras. Não tem aquela pessoa assim que sabe o que quer? Né? Ela fala, eu quero isso, é isso. E ela vai e já se decide rapidinho. Ela é bem segura. Ela sabe a profissão que ela quer. Quando vai fazer vestibular, ela já sabe a profissão que ela quer desde criança. Desde criança ela sabe que é aquilo, então ela é segura já desde pequena, é ou não é? Quem é fase de vestibular sabe, né? Na época, a Pri estava na época de vestibular agora e estava passando por essa luta. Que curso eu vou, né, estudar? E decidiu, graças a Deus. Mas a gente vê que tem muitos que não conseguem. Ainda leva tempo para decidir o que vai estudar. Agora, pessoas que é segura de si, é até fácil de dar presente, é ou não é? Porque ela deixa claro o que ela gosta e o que ela não gosta, né? Eu, por exemplo, já sou mais indecisa. As meninas às vezes perguntam para mim, mãe, o que você quer ganhar de presente de Natal, de Dia das Mães, né, de aniversário? Aí eu fico, o que será que eu quero ganhar? Não, eu nem sei, eu sei o que eu quero ganhar de presente, né? Aí pergunto, qual a sua comida favorita? E eu falo, tem tantas, mas eu não sei decidir uma, né? Qual a sua cor favorita? E eu fico, qual será que é a minha cor favorita? Eu gosto de várias, mas assim, dependendo do dia eu gosto de uma, dependendo do dia eu gosto de outra, né? Mas aí, graças a Deus, eu estou aprendendo a me conhecer. Então, eu tenho já minha comida favorita, que é uma comida peruana. Também tem uma massa italiana, que é aquele macarrão ao pesto, conhece? Que é um molho verde com manjericão, também gosto. Então, essas são algumas, né, já começando a me conhecer melhor. A minha cor favorita é branco e preto, eu gosto do branco e preto. Vocês sempre vão me ver assim, do básico, né? Então, assim, a gente vai conhecendo, né? Se conhecendo, e aí a gente vai saindo as indecisões das nossas vidas. Mas daí as pessoas indecisas, muitas vezes, o que elas têm dificuldade? De encontrar o propósito dela, né? Para que será? Ficam se perguntando, para que será que eu existo? Né? No que eu sou boa? O que eu sei fazer de bom? Né? Qual será a minha missão? Para que eu vim nessa terra? O que eu vim fazer aqui? E geralmente pessoas indecisas, elas costumam desvalorizar aquilo que elas já têm, aquilo que elas carregam. Elas se desvalorizam já. Elas precisam sempre que alguém esteja dizendo qual é o valor dela. Ela mesma não se valoriza muito, né? Elas precisam dizer que o outro fique falando para ela o que ela tem de bom, quais são suas características. Ela mesma não consegue muitas vezes se definir, né? Eu não sei, quem sabe você é dessas pessoas que você olha assim o seu interior e fala assim, ai, me sinto tão insegura, me sinto tão inadequada às vezes,
Parece que você olha para si e fala assim, não consigo encontrar muita coisa boa em mim. Já aconteceu isso com você? Talvez não agora, talvez no passado já, ou algumas ainda lutam com isso, né? Tem enfrentado às vezes umas lutas por dentro, umas lutas lá no interior mesmo, uma angústia na alma. Não sei se isso você tem passado por isso, talvez um vazio, uma frieza espiritual. E aí você diz assim para você mesma, eu não sou merecedora de que Deus me use. Não sou merecedora, não sou digna, né, de ser usada pelo Senhor. Não sou digna. E aí a Bíblia fala que ninguém é digno mesmo, né? Nós não somos dignos, mas Ele mesmo que decidiu nos amar, Ele mesmo que decidiu nos formar e Ele mesmo que decidiu nos usar. Então, se Ele decidiu isso, quem somos nós para dizer que nós não somos importantes, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você, que Deus, Ele não comete erros. Deus não comete erros. Então, do jeitinho que Ele te fez, você é importante. Você é importante. Ele te fez de um modo maravilhoso, de um modo extraordinário, né? Ele nos fez assim. Então, Ele viu cada um dos seus dias antes mesmo deles existirem. Você sabia que antes de você nascer, o Senhor já te viu? Já pensou isso? Hoje a gente vê o bebê, né, pelo ultrassom. Mas naquela época, quando o salmista escreveu os salmos, ninguém tinha essa questão de ultrassom. Hoje a gente consegue ver. Mas o Senhor vê antes mesmo do ultrassom enxergar a gente. O Senhor já sabia que a gente ia existir. Percebe como isso é lindo? E Ele tem o quê? Um plano para mim e Ele tem um plano para você. Ele tem um plano e tem um propósito que vai muito além do que nós possamos imaginar. E é isso que hoje Ele quer muitas vezes quebrar essas mentiras, esses bloqueios que estão na nossa mente e que nos impedem de viver o que Ele quer que a gente viva, né? Tem muitos bloqueios que nos impedem de viver o plano de Deus, o propósito que Deus nos trouxe até essa terra. Então, uma mentira que a gente tem, né? Uma das mentiras que nós queremos que o Senhor venha hoje renovar nossa mente, quebrar, é a mentira disso daqui, ó. Cadê? Eu não tenho valor. Não sei se você já chegou a pensar isso alguma vez. Eu não tenho valor. Talvez você não quer nem pensar nisso. Mas em algumas das nossas atitudes demonstram que a gente pensa dessa forma, né? Talvez a gente nem se dá conta de quanto esse pensamento ele é destruidor. Quando a gente pensa assim, não tenho valor, não sou boa, né? Hoje em dia, parece que ninguém me valoriza também, eu não sou boa o suficiente no que eu faço, né? Eu olho minha casa, está encardida, eu olho meus filhos, parece que eu não alimento eles direito, devia ser uma mãe que alimenta melhor meus filhos, eu não cuido muito bem da minha saúde, olha como é que eu estou, né? Não consigo nem me valorizar, e a gente começa então a trazer esses pensamentos, né? E aí, hoje o Senhor quer o quê? Libertar nossa mente dessa mentira, de dizer eu não tenho valor. Amém? Mas infelizmente essa mentira, ela insiste. Você olha no espelho e fala, não, você tem valor, você tem valor. Aí depois você se volta e você lembra de novo, não tem. Quando acontece alguma coisa, fala assim. Aí você olha no Instagram e fala assim, realmente minha vida não é legal, né? Você olha a vida do outro, você fala, minha vida não é muito legal mesmo, é porque eu não tenho muito valor, acho que Deus prefere a vida dela do que a minha, que a dela é mais legal, né? E aí eu te digo, sabia que a forma como que nós nos enxergamos, a forma como você se enxerga, vai determinar o rumo da sua vida? A forma como você se enxerga, vou repetir, vai determinar o rumo da sua vida. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então é isso, a forma como você se enxerga, a forma como você pensa, define o rumo da sua vida.
né? E se você acreditar que não é especial, que você não é admirável, que você não é uma pessoa relevante, achando que você é mais uma mulher nessa terra, Deus quis me trazer para cá e pronto, uma obra do acaso, que eu nem fui planejada. Então esses tipos de pensamentos, o que acontece? Vai trazer muitas consequências no nosso modo de viver. Sabia? Que a forma então como nós nos olhamos, como nós nos enxergamos, nós pensamos, nós agimos. É isso que a Bíblia diz. Aquilo que você pensa, então você vai fazer, né? Você vai ser dirigida por aquilo que você pensa. Então, quando você pensa que não tem valor, essa mentira, né? O que vai acontecer com você? Vai ter consequências na sua vida, no seu modo de agir, no seu modo de viver. Uma das consequências, qual é? Quando você fala, não tenho valor, você vai ter sentimentos de rejeição. Aí você fala assim, todo mundo, convida todo mundo, menos eu, né? Quando você olha lá, tá na festa, o pessoal, aí você fala assim, não me convidaram para essa festa, né? E aí você já se sente, já liga o bichinho da rejeição. Não sou amada, não tenho valor, por isso que não me convidam, né? Outra coisa que fala, ninguém me ama, me desprezam, né? Não querem, não me perto. Então esse blusa vermelha hoje, por quê? Você não gostou? Né? Em vez de falar assim, né? Podia olhar por outro lado, falar assim, né? Pensar, olha, acho que ela gostou que eu tô de blusa vermelha, deve ter ressaltado meu tom de pele. Mas daí quem tem o complexo de rejeição sempre acha assim que tá falando o lado negativo, não é? O que mais? Fica com um sentimento de culpa também. Eu não tenho valor, por quê? Porque fala assim, nunca está satisfeita com nada, acha assim, nunca dou conta, eu nunca dou conta de nada, porque como eu não tenho valor, eu não dou conta de nada, não dou conta da minha casa, não dou conta da minha saúde, não dou conta da minha vida financeira, não dou conta do meu trabalho, não dou conta do meu ministério na igreja, não dou conta da minha vida com Deus, e tudo vive uma vida cheia de culpa. O que mais? Quando você fala não tenho valor, minha autoestima fica baixa, né? E aí você acha que não é merecedora de coisas boas. E quando a gente não acha que não é merecedor de coisas boas, o que a gente faz? A gente aceita qualquer coisa. Aí entra em relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos problemáticos. Por quê? Porque fala assim, eu não sou merecedora. Então eu acabo sempre namorando com alguém, tendo relacionamentos com alguém que não me respeita, que não me ama. Por quê? Porque eu não acho que eu sou merecedora. Então eu acabo entrando em relacionamentos que vão ainda mais me maltratar. Não que eu queira isso, não é consciente. É uma coisa que está lá dentro, inconsciente, que você mesmo gera isso, né? Então às vezes sai de um e entra em outro. Sai de uma curva de rio e entra em outra curva de rio. Já ouviram essa expressão, curva de rio? É mais ou menos assim, né? Então, aí surge uma pessoa, um homem de Deus, né? Surge um homem de Deus, um homem, né, bom, e aí a pessoa fala, olha, ele seria um bom partido para ti. Não mereço, é muita areia pro meu caminhãozinho. Não mereço, ele é um homem, nossa, muito bom, né? Inconscientemente você acha que não é merecedora. E aí acaba em relacionamentos tóxicos, né? Aí às vezes você fala assim, olha, vou lá naquela igreja. Daí você fala assim, não vou não naquela igreja. Você viu os carrões que tem ali? Só tem carrão, deve só gente rica, né? Nem vou naquela igreja lá. Imagina, eu não tenho nem carro, eu ando de trem, de metrô e de ônibus, né? Nem vou, né? Aí então a pessoa acha o quê? Que ela é medida pelo que ela não tem ou pelo que ela tem. Então não posso ir. Você já viu? Não posso ir ter amizade com aquele grupinho lá da faculdade, lá da escola, porque você viu a roupa deles? Você viu o tênis de marca? Você viu o celular que eles têm? Aí eu não tenho, eu não vou não. Não vou levar ninguém para minha casa, porque eu tenho uma vergonha da minha casa, né? E daí tem o quê? Sempre acha que
não é merecedora de ter amizades, né? De ter tipos diferentes de amizade, tipos de relacionamentos que te respeitem, que te amem. Então, tem esse o não, né? O senso de não se valorizar traz tantas consequências na nossa vida. A pessoa acha que tudo que ela tem não é bom o suficiente, né? Ela também tem um sentimento de comparação. Porque eu não tenho valor mesmo, então sempre acho que o outro é melhor. Então vive sempre se comparando. E aí, quando se compara, é horrível, né? Porque quando se compara, vem o quê? Vem a inveja, vem os ciúmes. E aí dá aquela coisa tão ruim, né? Quando você olha assim a vida de alguém e você sente assim uma invejinha, você fica com um sentimento horrível, né? Você perde alegria no dia quando você tem esse sentimento. Você acorda de manhã, abre o Instagram, você olha para você lá, cheio de olheira, ramela, ter que sair correndo, engolir um pão seco, sair, pegar ônibus e tal, metrô e trem cheio, e aí você olha a sua amiga lá na piscina de manhã, já com o livro, lendo, e você fala assim, meu Deus, eu ramelenta aqui, né? E aí você perde o dia já, por quê? Porque já tocou numa inveja ali, né? Deu uma inveja, deu uns ciúmes, né? Da vida da amiga. E aí, isso é o quê? É o sem senso de valor. Bom, ela tá na estação dela, eu tô na minha. Minha estação, por enquanto, é essa. Lavar a cara, comer e sair para trabalhar. A estação dela é curtir uma piscina e ler um livro, tá bom? Glória a Deus, que bênção. É a vida dela, Deus está abençoando ela nesse sentido. E Deus está abençoando a minha também, que eu tô pegando meu ônibus aqui. Amém? Glória a Deus. Né? E outra coisa que pode acontecer, né, quando uma pessoa que não tem valor, ela se sente vítima. Sempre, né? Sempre você pode fazer de tudo para ela. Aí você não faz uma coisa, pronto. Ela já perdeu, né, a amizade com você, já começa a falar mal de você, ou, né, da situação. Então ela é uma vítima, sempre ela é merecedora, sempre ela que precisa, você tem que dar, e quando você não dá, a pessoa fala assim, não, eu preciso, sempre. Então ela é vítima, né? Ela sempre tem a razão. E a outra coisa que acontece quando eu não tenho valor, distúrbios emocionais, né? Como depressão, ansiedade. Então a pessoa fica sempre achando que se sente sobrecarregada, sempre achando que tem a ideia de que nunca está suficiente, nunca é bom o suficiente. Então, como não está bom o suficiente, ela sempre tem que estar correndo atrás. Então ela desenvolve um sentimento de depressão, né? Um distúrbio de ansiedade. Sempre ela tem que estar correndo atrás e buscando. Ou, outro lado, ela também sente que nunca dá certo, nunca acontece, sempre ela está faltando, então ela começa a ficar deprimida porque ela não consegue também dar conta de fazer aquilo que precisa, então ela se sente mal e ela começa a sentir também tristeza. E aí ela pode entrar numa profunda depressão, sim ou não? E aí, então, outra coisa, insegurança, são pessoas inseguras, né? São pessoas, o quê? Desconfiada, elas sentem que são abandonadas, né? Pessoas que não têm valor, elas acham que elas estão abandonadas, até Deus abandonou elas. Elas acham que Deus só faz para o outro, mas não faz por ela, né? Então, pessoas assim não conseguem crer, né, no amor de Deus por ela. Tem uma dificuldade no relacionamento com Deus. Então, como que eu posso tirar essa mentira de eu não tenho valor? Porque quando eu tenho essa frase na minha mente, tem tudo isso e deve ter muito mais, né? Eu coloquei isso aqui, mas tem muito mais de comportamentos que a gente nem imagina que a gente faz por conta dessa mentira, que eu não sou importante, que eu não tenho valor. Então, como que eu posso quebrar essa mentira que ocupa os nossos pensamentos dia e noite? É substituindo, né? Como é que você tira uma coisa? Você substitui por outra, né? Você tira isso e põe outra no lugar. Então eu preciso substituir essa mentira de eu não tenho valor pelos pensamentos do que Deus pensa a meu respeito. O que Deus pensa ao meu respeito? E aí é isso que o Salmo 139 diz, ó. A mentira... Opa!
Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Percebe? Então, como que Deus vê você? Como que Deus vê a gente? Ele nos fez como? De modo especial e admirável. Mulher de Deus, tu és especial e você é admirável. Então, se Deus te fez assim, quem é você para se enxergar diferente disso? Quem somos nós para nos enxergarmos que nós não temos valor? Se o próprio Deus nos fez assim, de modo especial e admirável. Vamos dizer, ó, vamos falar isso, ó, vamos lá. Me fizeste de modo especial e admirável. Então essa é uma verdade, eu tenho que substituir essa mentira, eu não tenho valor, por essa verdade. Deus me fez de forma especial e admirável. Vamos de novo? Deus me fez de forma especial e admirável. De novo. Deus me fez de forma especial e admirável. Acorda a irmã do lado e fala aí, vai. Deus me fez de forma especial e admirável. Misericórdia. É isso. Deus me fez. Deus fez você de forma especial e admirável. Então isso tem que estar na nossa mente, no nosso pensamento. Cada vez que você abrir os olhos de manhã e se olhar com olheira e com ramela e todas as coisas assim, né? Você fala, Deus me fez de modo especial e admirável. Se olha no espelho e fala, eu sou formada de forma especial e admirável, né? Deus me fez assim. Talvez você não está se enxergando, mas lá dentro tá. É isso que Deus fez nós assim. Deus nos fez assim, né? E hoje o Senhor então quer quebrar essa mentira na sua mente. Por quê? Porque você foi planejada antes mesmo dos seus pais pensarem em você. Antes de você estar lá, ser um embrião na barriga do seu papai e da sua mamãe, Deus da minha mãe, foi Deus que te formou, né? Então eu fui planejada, você foi planejada para nascer nesta época. Talvez o seu pai e sua mãe não foi, você não foi planejada pelo seu pai e pela sua mãe. Eu mesmo não fui, minha mãe fala que eu não fui planejada, né? Aconteceu, de repente estava grávida, né? Talvez muitos aqui aconteceram isso também, não é? Mas hoje eu tenho a convicção de que Deus me planejou. Mas antigamente eu não tinha essa convicção. Eu também passei por um monte daquelas coisas lá e tenho recebido cura ainda na minha alma de tudo aquilo lá, porque eu achava também que eu tinha aquelas mentiras na minha cabeça de que eu não era planejada. Não é porque eu não era planejada, eu achava que eu não era merecedora do que Deus queria fazer na minha vida, também não me achava com valor, também me achava, daí vivia muito daquela lista lá de insegurança, né? Quantas vezes já falei aqui para vocês, né, que as minhas inseguranças. Então, hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais segura, mas ainda tenho muita coisa ainda para o Senhor trabalhar no meu coração. Muitas de vocês aqui também passam por isso. Tem áreas tem valor, é forte naquilo, tem outras áreas que não, né? Mas o Senhor hoje, Ele quer dizer para nós que nós somos formadas, fomos criadas, fomos planejadas por Ele. E nós temos, então, toda a capacidade de desenvolver aquilo que Ele colocou em nós, né? E eu lembro que uma vez eu estava ouvindo o louvor que nós cantamos agora aqui, Em Teus Braços é o Meu Descanso. Quando começou a tocar esse louvor, um dia lá na minha casa, começou a tocar esse louvor, e aí Deus começou a falar muito forte no meu coração, e eu fechei os olhos e comecei a orar e a chorar por causa desse louvor, porque aquela parte que falava assim, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Quando eu comecei a ouvir essa parte da música, eu comecei a chorar e Deus me deu uma visão assim, né? Me deu uma visão que era quando minha mãe estava, eu já contei essa visão aqui já. Minha mãe estava no leito de hospital, lá para me ter na maternidade, porque ela estava, né? Meu pai estava já num processo de traição, tinha deixado ela no hospital, acho que tinha ido já na casa da outra amante dele, então minha mãe conta essa história, né? Então isso para mim deve ter marcado. E aí quando eu era criança, ouvi isso, não sei. E aí o que aconteceu? Quando Deus me trouxe essa visão, eu fechei os olhos, ele me mostrou minha mãe no leito, né, de hospital, e ali ela como se Jesus me tirasse da barriga da minha mãe, e ele lá me carregava, e ele ficava assim, né, me carregando do lado da minha mãe. Assim, então ele me dizendo assim, aquela visão é como se ele me dissesse assim, você não foi planejada, talvez seu pai não está aqui, mas fique tranquila, porque eu estava com você lá no dia que você nasceu. Eu te tirei da barriga da sua mãe, né? Então, aquilo para mim foi muito forte, porque foi uma visão assim, e foi uma visão de cura que trouxe para minha alma. Porque aí é como se ele falasse assim, fique tranquila, não importa que talvez você se sentiu rejeitada, abandonada ali, mas você foi planejada. Eu planejei você. Você foi planejada para viver essa época, né? E ali eu percebi então quanto Deus me amou, antes mesmo dos meus pais planejarem a minha existência. Deus já tinha planejado, Deus já sabia, né? Que eu viria, ele já tinha desejado isso no coração dele. Então ali eu recebi essa cura bem forte na minha alma. E a partir daquele momento foi bem libertador para mim, né? Foi muito libertador mesmo, porque eu comecei a perceber o amor de Deus por mim. E aí eu conseguia ver o amor de Deus nos detalhes, em pequenos detalhes da minha vida, não só em coisas grandiosas. Que eu falei, então eu quero ver o Senhor me amando. E ele foi, cada situação, Deus vai mostrando pessoas, situações, coisinhas que acontecem e você vai sentindo o amor do Senhor por você, né? E eu quero dizer algo libertador. Quando você nasceu, ele te fez a mesma coisa que ele fez comigo ali, que ele mostrou na visão. Mas ele fez com você também. Essa visão eu tive, mas você também, ele fez a mesma coisa com você. Quando sua mãe estava lá para ter você, né, seja de parto natural, seja de cesárea, seja no hospital, seja na casa, não sei aonde foi, mas o Senhor Jesus estava lá. Ele era o médico, ele te tirou da barriga da sua mãe e ele carregou, e eu acho que ele ficava assim, ó, dançando com você nos braços, né? Imagina ele dançando com você nos braços, imagine ele com você nos braços dele dizendo, você é minha filha, eu te planejei, você é minha amada, você é minha querida, você é perfeita aos meus olhos, você é desejada, você é planejada, você tem tudo aquilo que eu coloquei em você, eu coloquei muitas coisas lindas em você. E é isso que eu vejo. Desde o início ele fala, quando ninguém te via, eu já te vi. É isso que ele fala. Quando ninguém te via, Deus já te viu. Então essa mentira a gente precisa destruir. Essa mentira, eu não tenho valor, porque Deus me fez de forma admirável. Amém? E quando ninguém te via, eu já estava trabalhando em você. É isso que Deus fala para você. Eu já estava trabalhando em você lá no ventre da sua mãe. Deus já sabia. Deus já te conhecia. Já te viu desde o início, quando você era um embriãozinho, sem forma. Ele te viu, ele te formou de um jeito único, de um jeito especial. Ele derramou em você as habilidades que só você tem, né? Você sabe fazer o bolinho de chuva que só você sabe. Você pode dar receita para um monte de gente, mas o bolinho de chuva seu é diferente. É aquele que queima. Não, né? Aquele bolinho bom, né? Tem a mão boa, né? Então são características. Só você sabe lavar uma roupinha branca, que só você sabe lavar aquela roupinha branca que desencarde. Que outras pessoas que lavam a mesma roupa com o mesmo tecido e põem o mesmo produto e não desencarde. Né? Por quê? Porque Deus colocou uma característica em você, de fazer do seu jeitinho.
Ele colocou talento em você, Ele colocou criatividade em você, Ele colocou capacidades que você consegue realizar. Por quê? Porque Ele planejou você, você é única, né? Você é única. E aí, após de ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo, aí você pode estar pensando assim, mas comigo não é bem assim. Eu acho que ainda assim você fala assim, eu olho para mim e eu não gosto muito do que eu vejo, né? Porque assim, não é? A gente começa assim, a gente ouve uma mensagem aqui, aí quando passa alguma coisa, a gente vai embora, o que acontece? A gente já, de novo, volta aos pensamentos mentirosos, é ou não é? Então a gente precisa o quê? Lembrar todo o tempo que essa mensagem tem que estar toda hora na minha mente. Toda hora eu tenho que trazer para mim. O Senhor me formou de forma admirável, especial. O Senhor me formou, né? E ainda a gente pode, então, quando essas coisas ficam ali, né? Martelando na nossa cabeça, fala, eu não vivo isso, eu não consigo viver da forma como Deus. Parece que eu olho para mim e eu não vejo tudo isso. Claro, porque Deus, você fala assim, Deus planejou eu de forma admirável, mas você fala, mas eu olho para mim, não é algo admirável. Por quê? Porque situações marcaram nossas vidas. Situações marcaram nossa vida através de pessoas ou nós mesmos. E aí, então, a gente não consegue ainda ver o que Deus planejou de forma admirável e especial. Por quê? Por causa que a gente está com bloqueios. Mas aí hoje a gente tem o Espírito Santo, né? Graças a Deus nós temos o Espírito Santo. E ele está aqui nesta noite para dizer para nós, para auxiliar você nessa tarefa de mostrar que você realmente deve fazer, como renovar a sua mente. O Senhor quer hoje, né, dizer para você que Ele preparou, está tudo preparado já. Está tudo preparado a sua transformação. Por quê? Como assim Ele nos preparou? Sabe por que Ele nos preparou? Está tudo preparado antes de você nascer. Olha esse texto. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Então, todos os dias, hoje o Espírito Santo está dizendo para nós assim, ó, fique em paz, porque está tudo preparado. Sua vida está preparada para viver aquilo que eu planejei para você viver. Amém? Amém? Todos os estágios da sua vida já foram exibidos diante do Senhor. Eu falo, sempre no Pilates e Palavra, eu falo, né? Como Deus coloca um telão, Ele tem um telão lá, uma sala de comando dele, e lá Ele tem a minha filha, lá Ele tem tudo o que você vai viver, tudo o que Ele planejou para você viver, né? Desde o nascimento, aí Ele planejou a sua vida, e Ele foi mostrando no telão dele todos os estágios da sua vida. É isso que Ele fala, ó, os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Em outra linguagem fala que todos os dias das nossas vidas foram escritos no livro, antes mesmo de nenhum desses dias terem sido ainda vividos. Então, todos os dias das nossas vidas já foram escritos pelo Senhor. E aí, por que a gente vê isso, que está tudo preparado? Por quê? E está tudo tranquilo e favorável. Por quê? Porque o Senhor não cria nada sem propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito de ser, de existir, né? Tudo. Então, diante dessa revelação, nós só podemos dizer assim, eu não tenho, nós não podemos mais dizer, né? Diante dessa revelação que o Senhor, nossos estágios estão aqui, está tudo preparado, está tudo conforme o script do Senhor. Nós não podemos mais dizer assim, minha vida não tem valor. Não. Né? Não tenho muitas habilidades. Não tenho muitas capacidades. Não tenho muitos talentos. Minha vida não tem propósito. Já não dá mais. Depois do que a gente vê aqui, ó, que o Senhor nos preparou para viver, não dá mais para viver uma vida de apatia, uma vida de tristeza. Não sei como você está vivendo uma vida de amargura, mas hoje o Senhor quer tirar isso, quer arrancar isso de você. Né? Por quê? Porque Ele diz para você, já tenho preparado tudo para você viver algo maior, o meu propósito.
E Deus derramou, então, em mim e em você habilidades e talentos, dons e características únicas para você desenvolver aqui, nessa terra, nessa época, nesse momento da sua vida, né, para suprir alguma necessidade. Aquilo que Deus derramou em você é para suprir uma necessidade, para você solucionar alguns problemas. Você fala assim, eu não aguento solucionar problema. Mas se o problema chega para você é porque você tem a capacidade de resolver problemas. Eu amo quem é solucionador de problemas. Eu adoro estar perto de gente que soluciona. Não tem aquelas pessoas assim, você fala assim, você está num lugar, acabou o copo. Não acabou o copo? Não, deixa que eu vou dar, daqui eu já volto, daí logo parece com o copo, né? Nossa, aqui tem que pôr umas fitas, que toda vez a gente coloca umas fitas aqui, né? Adoro quem é daquele assim, não, deixa comigo que eu já resolvo, né? E já vai, já cola as fitas. Então, assim, pessoa solucionadora de problemas. Você está precisando disso? Deixa que eu arrumo, deixa que eu dou um jeito. Então, assim, são pessoas, né, que é gostoso de estar perto, porque elas solucionam, elas resolvem, né? E aonde Deus nos colocou, Ele nos colocou para sermos isso. Para, com as nossas habilidades, solucionar um problema. Então, você pode estar perguntando assim, mas qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Qual o problema que eu tenho que solucionar, né? Como que eu vou saber se eu sou realmente necessária? O que eu tenho que fazer para isso? E aí eu digo para você, de uma definição de propósito, que eu já falei também no Pilates e Palavra, eu vou falar aqui para vocês, que eu achei bem legal essa definição. O que é propósito? Essa aqui, ó. Você tem um propósito para cumprir nesse mundo. Então, o que é o propósito? Propósito é quando a sua habilidade se encontra com uma necessidade. Vamos repetir. Propósito é quando a sua habilidade se encontra com uma necessidade. E aí, quando você tem uma habilidade e ela se encontra com uma necessidade, aí resolve o problema. Você sabe resolver o problema de quem tem essa necessidade. Pegou a visão? Sim? Vamos pensar num cardiologista. Olha lá, um cardiologista. Um cardiologista, ele tem o conhecimento, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade, ele tem a autoridade para cuidar de pessoas que têm doenças do coração. Aí eu vou lá e eu tenho problema no coração. Aí eu vou, é a minha necessidade. Estou lá com arritmia cardíaca e eu preciso ir lá no cardiologista. Então eu estou com a necessidade. Aí eu vou no cardiologista. O cardiologista me atende, dá os remédios, faz os exames, tratamento certinho. Então ele me ajudou na minha necessidade. Então o cardiologista está cumprindo o propósito dele, sim ou não? O propósito dele é cuidar de pessoas com doenças. Agora eu tenho um problema no coração. E aí eu vou buscar um ortopedista que cuida, né, de articulação, músculo, tendão, nervo, né? E aí eu tô com problema no coração e eu vou no ortopedista. Aí o ortopedista, ele vai me dar algumas coisas, remedinho, fazer uns exames e tal, pode até me ajudar. Mas ele vai solucionar? Não. Por quê? Porque não é o propósito dele, porque o propósito dele é cuidar de músculo, tendão, ligamento, nervo, tal, articulação, né? Ele é outro propósito. Então, ele não vai cumprir o propósito dele. Então, quando uma habilidade se junta com uma necessidade, se cumpre um propósito. Vamos pensar para nós aqui agora também. Nós mães, né? Pensa na mulher. A mulher. Deus cria a mulher, né? E coloca nela o quê? O instinto maternal. Coloca nela a capacidade para gerar, né? Coloca nela o instinto maternal. Coloca nela uns radares, né? Para ficar com as antenas ligadas, porque, né? Quem tem filho tem que ter antena ligada. Então, tem tudo isso, o cuidado, proteção, coloca tudo isso na mulher, né? E aí, isso é uma habilidade que Deus colocou na mulher. E aí, quando ela é mãe, ela tem um bebê, o que o bebê tem? Uma necessidade de ser cuidado, de ser protegido, de ser alimentado, de ser monitorado 24 horas por dia, né? Então, aí, essa mãe, ela cumpre o propósito dela quando ela está cuidando do seu bebê. Então, quando ela está cuidando do seu bebê,
ela tem uma habilidade, o seu bebê tem uma necessidade, ali ela está cumprindo o propósito dela. E o pai também pode desempenhar essa função? Ele pode, mas o homem, ele não tem o radar ligado igual da mulher, ele não pode gerar. Então a função do homem é outra, né? Então não adianta a mulher querer que o homem tenha os mesmos cuidados, as mesmas capacidades e habilidades, exigir do homem que ele tenha isso, porque ele não tem, porque daí ele não está cumprindo o propósito dele. Ele pode ajudar, pode fazer, igual o ortopedista, ele vai fazer, mas não é o propósito dele. Então o homem tem outro papel. Então quando nós às vezes invertemos alguns papéis, nós queremos fazer coisas que não fomos chamados para fazer, nós vivemos o quê? Uma insatisfação. Então se você está, às vezes, insatisfeita, talvez você não está ainda entendendo qual é a sua função, qual é o seu propósito, qual é a necessidade que Deus está querendo mostrar para você suprir. Ou talvez você ache assim, o que você está fazendo já é o seu propósito, mas você acha assim que propósito é só coisas grandes, é só aparecer lá na frente, é ir lá na frente pregar, ou é ir lá nas redes sociais se aparecer, ter muitos seguidores. Não, o propósito é resolver uma situação, né? Talvez você lá no seu trabalho, você lá está limpando a casa de alguém, né? É uma diarista. Então você lá está cumprindo o propósito, porque você tem a habilidade, as capacidades para cuidar bem de uma casa, da casa do outro ainda, né? E a pessoa que te contrata tem essa necessidade, precisa de alguém para ajudar ela nessas coisas. Então você está lá cumprindo o seu propósito. Então isso é um propósito, né? Às vezes a gente acha assim que não, que isso não é propósito. Sim, é propósito, né? Quando nós estamos desempenhando aquilo que Deus colocou em nós, as características, as habilidades que Deus colocou em nós para abençoar outros, nós estamos cumprindo o nosso propósito para aquilo que Deus nos chamou. Amém? E aí, então, você pode estar falando assim, eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Como que eu posso saber quais são minhas habilidades, né? E aí, como que eu posso descobrir que o Senhor já escreveu a respeito de mim? Porque o Senhor já escreveu a respeito de nós, né? O Senhor já colocou. Então só tem uma forma da gente descobrir quais são as nossas habilidades, qual é o propósito, aonde Ele quer nos colocar. É estar perto de quem nos planejou. Estar perto de quem nos planejou. Quem nos planejou? Deus. Então quando nós estamos perto do Senhor, nós vamos entender o plano dele. E aí eu vou dar um exemplo para você entender, e aí a gente já vai passando para o final. Pensa num arquiteto. O arquiteto, ele vai fazer o desenho, ele vai projetar uma casa linda. Olha lá, o arquiteto projetou uma casa linda. Desenhou, fez todos os detalhes, o piso, as janelas, as portas, decoração, escada, pensou em todos os detalhes, certo? E ele planejou. E aí, absolutamente cada parte dessa casa foi feito para dar certo, para funcionar, né? Esse arquiteto fez direitinho. E aí quando ele olha assim o projeto, ele já imagina pronto. Quando ele desenha esse projeto, ele já imagina o projeto pronto, realizado, né? Já aquela casa linda, pessoas morando ali. E aí, no entanto, o arquiteto, quando ele faz o projeto, ele tem que entregar na mão de quem faz. Quem faz? O pedreiro, né? O mestre de obras. Então, o arquiteto, ele não executa. Quem executa é o mestre de obras. Então, ele entrega o projeto na mão do mestre de obras. E agora o mestre de obras começa a colocar em prática, então, e aí ele vai começar a desenvolver o projeto, certo? E aí, o que o arquiteto faz? O arquiteto fica esperando, ele não se intromete na obra, ele espera que o mestre de obras venha e pergunte. É assim, aqui, quantos aqui de cálculos? E aí ele vai consultando o arquiteto, sim ou não? Sim, para tirar dúvidas. Mas, durante o processo, o mestre de obras resolve fazer algumas alterações no projeto. Pensa. E aí, sem conversar com o arquiteto, ele fala, eu já construí tantas casas, eu vou fazer do meu jeito aqui também.
Então aqui eu já conheço, e aí só que ele começa a fazer algumas até alterações que podem ter prejuízos para a obra. Algumas alterações às vezes na estrutura, né? Usar algum material que não é o indicado, né? E aí o que acontece? De repente, o projeto que era perfeito, que o arquiteto tinha feito, já determinados materiais, tudinho que era para usar, de repente o projeto começa a dar problema. E aí começa a ter o quê? Umas rachaduras, umas infiltrações, nem bem está concluindo a obra e já tem as deficiências, né? As dificuldades. E aí o mestre de obra, ele é esforçado. E ele fala assim, não, mas eu não desisto. Eu não desisto e eu vou continuar fazendo. Porque ele é orgulhosinho, né? Ele não quer consultar o arquiteto. Então ele começa a fazer, continua fazendo do jeito dele. Ele fala, porque eu não desisto. Eu continuo sem a orientação do meu arquiteto. Está se identificando? E algum momento depois, ele de infringir várias coisas ali, né, na obra, o que acontece? A obra desaba, misericórdia, e a casa cai, né? E aí, então, o arquiteto, então, aí ele é chamado, depois que acabou tudo, que está numa ruína só, né? Que está numa destruição só, aí sim, o mestre de obras resolve chamar o arquiteto. E aí, qual é o papel do mestre de obras? A única coisa ele tem que chegar assim, eu errei, eu confesso, eu reconheço que eu não fiz segundo a tua orientação, não fiz segundo o teu projeto. E aí me perdoa, né? Fiz tudo errado. E o projeto acabou saindo desse jeito. Percebe que o arquiteto é Deus? E que eu e você, o arquiteto é Deus e ele planejou a nossa vida, ele tem um projeto para a nossa vida. Ele nos planejou aqui, ó, bonito. Deus tem um projeto lindo para nós. Mas com o decorrer das nossas vidas, nós vamos fazendo do nosso jeito. Nós somos o mestre de obras. Nós vamos fazendo do nosso jeito e nós não consultamos o Senhor. E nós queremos fazer no desejo da nossa carne. Nós queremos fazer aquilo que convém, aquilo que é mais fácil. Nós queremos dar um jeitinho e nós queremos, né, entramos em lugares que não deveríamos, falamos coisas que não deveríamos. Por quê? Porque não consultamos o nosso arquiteto, né? Não consultamos o Senhor. E aí vai acontecendo que a nossa vida começa a ter umas rachaduras, né? Umas rachaduras, umas coisas difíceis, que são aquelas mentiras, são as mentiras que vão entrando, vão infiltrando na nossa vida. As mentiras se infiltram, por quê? Porque nós não estamos do ladinho do arquiteto, consultando ele, para saber qual é o plano que ele tem para nós. E aí o Senhor fala assim, eu estou aqui, estou esperando você me consultar, mas você prefere viver do jeitinho seu, e ainda é orgulhosinha, continua ainda batendo a cabeça e continua longe de mim, continua quebrando a cara e continua longe. E aí, quando a gente não ouve as vozes do arquiteto, a gente começa a ouvir outras vozes. Outras vozes começam a fazer importância na nossa mente. E essas vozes vão fazendo o quê? Com que a gente se desvie ainda mais do projeto original. E aí a casa cai. Aí a gente chega no fundo do poço, como diz, né? Acontece cada situação que você fala assim, meu Deus, agora se eu não buscar o Senhor, não tem mais para onde recorrer. É só o Senhor. Né? E hoje o Senhor está dizendo para nós assim, eu estou aqui, minha filha. Estou aqui para te restaurar. Quem sabe você já chegou nesse ponto aqui. Ou quem sabe você está nas rachaduras ainda. Mas todo mundo tem uma rachadura na vida. Né? É difícil quem não tenha. Né? Alguns já estão nessa fase, quem sabe, já chegou nesse ponto em alguma área da sua vida. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós assim, eu quero te restaurar. Eu estou aqui para restaurar. Restaurar é mais difícil que construir, sim ou não? Começar uma casa do zero é mais fácil do que pegar isso aqui e restaurar. Né? Tirar escombro e arrumar e organizar é mais difícil. Hoje o Senhor quer fazer, Ele não vai nos quebrar, Ele quer nos restaurar. Vai dar
Pode doer? Pode doer. Mas é melhor restaurado do que continuar quebrado. É melhor a dor da restauração do que a dor de permanecer longe do arquiteto, de permanecer sem a voz dele, de permanecer longe daquilo que ele planejou para nós. Que a nossa oração hoje seja assim: eu não quero nunca mais viver o que o Senhor não planejou para mim. Que a sua oração todo dia de manhã seja assim: hoje eu quero acordar e eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Cuida da minha boca, cuida dos meus olhos, cuida dos meus pensamentos, porque eu quero viver o projeto original. O Senhor tem um projeto original para nós. Amém? Antes de nós nascermos, antes de nós falarmos, o Senhor já cantava sobre você. Né? Antes de você respirar, o Senhor já soprava a vida dele em você. Antes de tudo, você foi inimiga, né? Como aqui o mestre de obras, inimigo do arquiteto. Nós fomos inimigos, mas o amor do Senhor nos encontrou. É isso que essa música diz, o ousado amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. O Senhor está lutando por você. Amém?